Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Jesus falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega a Deus se não for através dele. Nenhuma religião, nenhum outro nome, nomeado no céu ou na terra, pode levar ou conduzir o homem até Deus, se não for pelo nome de Jesus. Por isso que quando o homem, ele dobra os seus joelhos diante de qualquer outro nome que se nomeia no céu ou na terra, se não for o nome de Jesus, ele está gastando a rótula do seu joelho e perdendo tempo. Jesus é o único nome que Deus deu para o homem alcançar a vida eterna. Só em Jesus o homem consegue encontrar paz, vida, verdade. Só em Jesus o homem alcança o favor imerecido de Deus, porque fora dele o homem é enganado. Fora de Jesus o homem nunca vai ser feliz. Fora de Jesus o homem nunca conhecerá a Deus. E a Bíblia diz: credes em mim, credes também em meu Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus prometeu que ele iria para o Pai, mas voltaria para buscar aqueles que amou a sua vida, aqueles que procurou santificar a sua vida para ele, porque Jesus vem vindo aí. Muito em breve esse céu vai se abrir. Todo joelho, a Bíblia diz, vai ter que se curvar. Toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Não existe senhora lá no céu. Não existe dois tronos lá no céu, um para Senhor e outro para senhora. A Bíblia diz que há só um trono, trono branco, e quem vai se assentar é Jesus, o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus, o Filho do homem. Este mesmo que há mais de 2000 anos atrás a geração passada negou, e a geração futura, essa que nós estamos vivendo, também está negando a Cristo Jesus, pior do que a geração anterior. E Jesus falou: ai daquele por quem veio o escândalo. Melhor não ter nascido por aquele que envergonha de Jesus. Quem trocar Jesus por qualquer besteira aqui na terra, por qualquer coisa banal, ele troca a vida eterna. Jesus um dia falou: aquele que procurar ganhar esta vida, ele vai perder a vida eterna. Mas aquele que procurar perder esta vida por amor a mim, salvar-se-á. O reino de Deus é tomado à força. Todo homem emprega força para entrar nele, porque a lei e os profetas duraram até João. De lá para cá é anunciado o reino dos céus, e todo homem emprega força para entrar nele. A Bíblia diz em Isaías: busque ao Senhor, busque neste livro e lede, porque bem-aventurado é aquele que lê. Você já parou para ler a Bíblia? A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Você já parou para examinar este livro? Já leu a Bíblia? Ou você está lendo Harry Potter? Já leu a Bíblia? Ou você está lendo conto de fadas, fada madrinha? Jesus, ele falou que aquele que examina as Escrituras, ele encontra a vida eterna. As Escrituras testificam de mim, falou Jesus. Esta é a palavra de Deus, que o homem que busca por ela, achará a vida eterna. O homem que lutar, combater o combate, ele alcançará a vida eterna. Porque a salvação é para aqueles que perseveram diariamente. Porque todos os dias nós temos uma luta a travar com Deus desse mundo, porque a cobiça, a concupiscência e a soberba da vida passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. O céu e a terra vão passar, mas a palavra de Deus é eterna. Jesus é a palavra, diz em Apocalipse. Ele se chama pela palavra de Deus.
A palavra que foi manifestada. João capítulo 1. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. João capítulo 1, versículo 17, o apóstolo João falou: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus está voltando. Busca por Ele. Não deixa para você buscar Jesus depois que morrer. Não deixa para você buscar Jesus depois que você partir desta vida. Clamar a Ele, porque Ele não vai te responder. Ele vai te ouvir, mas Ele não vai atentar ao seu clamor. Jesus um dia contou uma história de 2 homens que viveram aqui nesta terra. Um morreu, o outro também, porque a morte chega para ambos, seja rico ou pobre. Só que lá no inferno, o rico estava lá, pedindo uma gota de água, pedindo para Deus uma misericórdia de Deus, pedindo para Deus mais uma oportunidade, porque a gota de água é o Espírito Santo de Deus, que ele, quando estava em vida, não procurou buscar por este Espírito Santo. E a Bíblia diz: aquele que busca, encontra. Mas o Espírito Santo, você nunca vai achar ele no bar. O Espírito Santo não é encontrado no estádio de futebol, nem no cinema. O Espírito Santo é quando o homem humilha perante Deus, pede a Ele do seu Espírito Santo, porque aquele que pede, recebe, o que busca, acha, e o que bate, abre-se-vos-á. Eu sou a porta, eu sou o caminho, falou Jesus. E aquele que entra por esta porta, ele encontra a vida eterna. Então é salvação. Deus, ele concedeu ao homem de graça. O homem não precisa pagar para morar no céu. O homem não precisa fazer nada além de se humilhar para alcançar de Deus a misericórdia e a vida eterna. Eu vou ler com vocês aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, Jesus falou assim: e Jesus respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são princípios das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais ansiosos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-á os filhos contra os pais, e os farão morrer. Sereis odiados por todos, por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus aqui, ele está falando a respeito dos finais dos tempos. E ele falou que nesses finais dos tempos haveria guerras, rumores de guerras, haveria tribulações,
Haveria pestes, terremotos em vários lugares, dores de parto, como uma mulher que está para dar à luz. Mas isto é comparado como o princípio das dores. Coisa pior vai para vir. Coisas piores estão para acontecer. Que a humanidade, que o homem que vive no erro, que vive na rebeldia contra Deus, eu não queria estar na pele dele. Quando chegar o dia de aflição, que Jesus falou que nunca houve e jamais haverá, desde que houve nação na terra, este dia está para chegar. Mas quando ele chegar, não vai estar mais aqui a igreja pregando para o homem, para o pecador se arrepender. A graça vai ter acabado, o Espírito Santo vai ser tirado daqui da terra, porque o homem tem a oportunidade de buscar a Deus quando ele está vivo, porque depois da morte não adianta buscar a Deus, depois da morte não adianta clamar a Deus. O homem tem a oportunidade quando ele vive, porque depois da morte segue-se o juízo. E Jesus foi bem claro em afirmar que quando chegasse esse tempo, ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, se dizendo ser o Cristo. Toma cuidado com o tipo de evangelho que você escuta dentro da sua casa, nas igrejas, nas ruas, nas praças. Toma cuidado com o tipo de evangelho que estão anunciando para você nas rádios, porque este evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus, ele falou que muitos viriam em seu nome. Desde a antiguidade houve falsos cristos. Muitos homens se levantaram dizendo ser o Cristo e perverteram o caminho a muitos. Muitos errou o caminho da verdade por acreditar nestes falsos cristos. Cristos que se dizem deuses e senhores aqui na terra, homens que se elegem a si mesmos como supremos, como homens de autoridades, como Nimrod. Um dos exemplos que a Bíblia diz, ele quis construir uma torre de Babel para chegar até no céu, para ele firmar o seu trabalho satânico aqui na terra. Só que quando eles estavam construindo aquela torre, Deus confundiu a língua deles e eles não puderam terminar. Então sempre houve homens que queriam afastar pessoas de Deus, como embora nos dias de hoje muitos vêm em nome de Jesus, dizendo ser profeta de Deus, dizendo ser missionário de Deus, dizendo ser apóstolo de Cristo, mas Paulo falou, são obreiros fraudulentos. Eles imitam a justiça de Deus, imitam até aqueles que Deus envia, que Deus já enviou a esta terra. Porque o homem, ele se ilude com qualquer besteira que conta para ele. Tanto de mentir para ele, ele adotou como uma verdade. Mas a verdade de Deus continua e será sempre Jesus. Que quando o homem conhece a ele, o homem é liberto. Mas esses sinais que Jesus falou, o mundo está totalmente desapercebido, porque o mundo procura prazer, o mundo está procurando alegria naquilo que é passageiro, naquilo que é vão, naquilo que é banal. O mundo está se iludindo. As pessoas que vivem sobre a terra estão se deixando levar por qualquer coisa, menos pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus gera nele coceira no ouvido. A verdade de Deus causa no homem escândalo, porque ele não aceita a correção de Deus. Ele até chama Deus de Pai, mas não honra como Pai. Chama até Deus de Senhor, mas não honra como Senhor. Mas a Bíblia continua sendo a mesma. A palavra é a mesma. O Deus da palavra é o mesmo. E ele mandou pregar o Evangelho. E a mensagem do Evangelho é a seguinte: arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados
sejam apagados, e assim possam chegar os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é vindo até vós. A Bíblia diz que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, será na volta do Filho do Homem. Estarão dois no campo, um será deixado e o outro será levado. Estarão dois trabalhando, um será arrebatado e o outro vai ficar na terra. E lá em Apocalipse 12, e versículo 12 diz: ai dos moradores da terra, porque o diabo descerá até eles com grande ira, sabendo que pouco tempo resta. Ai daqueles que ficarem para a grande tribulação. Na grande tribulação, na verdade, o homem vai desejar a morte, mas a morte vai cessar durante 5 meses. O homem vai pular de cima de um prédio, buscando pela morte, mas não vai achar. A morte vai, por ordem de Deus, 5 meses. E Jesus, Ele está dando tempo para o homem. É para você que está ouvindo a mensagem de Deus. Jesus está voltando. Desperta enquanto é tempo. Busque a Ele enquanto você pode. Porque depois que você se deparar com a morte, depois que a morte chegar à sua vida, aí não tem mais como buscar a Jesus. Não existe essa teoria que os homens inventou de purgatório, reencarnação. Não existe essas fábulas, essa genealogia humana, que mais produzem questões do que edificação para a vida de alguém. Aí o homem fica louco, enganado, e anda na ignorância do seu pecado, porque ele não conhece a Deus, como fala a palavra de Deus, porque Deus é santo, Ele é único, Ele é verdadeiro, e Ele está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está olhando para a terra para ver se encontra um homem que esteja com o coração aberto. A Bíblia diz: quando entrares na presença do Senhor teu Deus, tire a sandália dos teus pés. Quando você for ajoelhar para orar a Deus, reconheça primeiramente que és um pobre pecador, que depende da graça de Jesus, da misericórdia de Deus. Não deixe o mundo, não deixe o prazer da carne seduzir a sua alma. Não deixe as coisas prazerosas desta vida te enganar, porque tudo aqui é passageiro. Até o carro que você compra, ele vai enferrujar, a ferrugem e a traça vai consumir. O dinheiro que você ajuda na conta, o ladrão vai e rouba, porque Jesus falou que o homem tem que ajuntar tesouro no céu. O homem tem que buscar a salvação, em vez de estar buscando coisas materiais, coisas terrenas, porque tudo aqui é passageiro. O trabalho passa, a vida passa, os homens envelhecem, a criança se torna anciã, tudo passa, mas esta palavra permanece sendo a mesma, ontem, hoje e eternamente, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Mas importa que este evangelho de Jesus seja pregado em todas as nações. O evangelho de Jesus está sendo pregado em todo lugar. Amém? Que Deus te abençoe. Caixinha descarregou. Mas outro dia, quando o Senhor me permitir voltar aqui outra vez, eu vou pregar novamente a mesma mensagem, porque Jesus mandou pregar o evangelho. O evangelho é esperança para quem está vivo, porque depois que morre, acabou a esperança. O evangelho é luz, é vida.
Glória a Jesus. Amém, irmãos? Caixa descarregou. Deus abençoe a todos. Aqui é movimento. Tem uns pessoal que fica ali comendo lanche. E aqui é passa cá, pra lá e pra cá. Vai e vem de pessoas. Deus abençoe, irmãos. Fica na paz do Senhor Jesus. Continua orando aí, irmão, pelo ministério. O Senhor tem atentado para o clamor de cada um de vocês. Deus abençoe.